Lá na Scar tem música, dança, teatro, tem também audiovisual e tem agora podcast. Eu estou aqui com o Fran. Fala, Fran. Olá. Estou aqui também com o Samuca. Hello. E estou aqui com a Edilma. Aê! Olha só, a energia lá em cima já no começo do nosso podcast. E embora a gente vá falar de um tema não muito legal, né? Chatinho, bem chatinho. Muito chato. Os caras tudo aqui rindo aqui, vamos falar do pior tema. Não, tema sério, tema doído, dolorido, triste, mas que não dá para fugir pela atualidade, pela importância que é o Covid, que é a pandemia que assolou a gente aí desde 2020 e tá teimando em não ir embora. E afetou principalmente a área da cultura, né? Exatamente isso. Maldito Covid. Maldito Covid. Bactéria. Primeiro, deixar bem registrado que a minha primeira fala em relação ao Covid não é o que ele afetou de negócio, mas sim o que ele afetou das pessoas, de saúde e de vida, e enfim. Então, essa é a primeira discussão que vem para mim, né, como uma discussão relevante. Mas também não dá para não observar o que ele afetou em relação às atividades, principalmente das artes, da cultura, dos eventos, que foi talvez o setor, pelo menos no Brasil, mais impactado junto com o turismo. E que para nós, como uma instituição cultural, foi assim revelador. Porque a gente, de uma hora para outra, não tem mais aula e a gente se reinventou, enfim, o papo vai dizer, né, como a gente conseguiu, de alguma forma, andar por este caminho. Eu ia falar passar por isso, mas a gente não passou, né? É trilhar esse caminho, é construir essa jornada. Tem muito chão ainda pela Covid ainda, né? Que, graças a Deus, já estamos vacinados. Vamos registrar, inclusive, que hoje, no dia que a gente está gravando aqui, o nosso super técnico das câmeras e do áudio, o Cani, ele está recém-vacinado, está até mancando da perna, que está doendo a perninha. Dura já. No alto dos seus 22 anos, foi vacinado hoje, então estamos quase chegando a vacinar toda a população adulta. E esse tema é um tema que não tem, né? Não tem, eu acho que não tem muitas coisas legais para a gente dizer, mas em compensação, eu acredito que assim, eu me descobri bastante, sabe? Na pandemia, cara. A pandemia foi além das mortes, além da tristeza, além de tudo o que foi de horrível, sabe? Eu acabei assim como pessoa mesmo, assim, me descobrindo algo assim que eu nunca tinha vivido, né? Uma prisão, sabe? Ficar dentro de casa por mais de 6 meses, sem sair, sem em lugar nenhum, fazendo compra pela internet, fazendo tudo sem poder ver ninguém, sem encostar em ninguém, sabe? Então, e ao mesmo medo até de descer para levar o lixo, né? Cara, não, e ao mesmo tempo assim, os primeiros 3 meses foram assim muito assustadores, paranoia, né? muito paranoia. E a gente assim, tipo, dentro dessa paranoia assim pensando, né? Meu Deus, vivo de música, de aula, de show, de apresentação em público. Vivo de aglomeração, né? Cara, a primeira ser assim, ó, o primeiro dia, quando foi assim, o toque no grupo assim da SCAR mesmo, assim, né, de professores e coordenadores ali, que chegou o toque assim, pessoal, a partir de amanhã não tem aula. O desespero foi simplesmente assim, eu vou ter que inventar alguma coisa que eu não preciso sair de casa para fazer, cara. Sabe? Ter que descobrir alguma forma de viver que não seja com o público. Eu tinha me recém-formado. Nossa. Com vários sonhos, expectativas. Eu tinha recém-formado. Daí do nada para tudo. Mas assim, eu continuei trabalhando o tempo todo, porque como eu fiquei desempregada, né? Acabei trabalhando frio o tempo todo na costura, né? Que eu já sabia costurar, então... E tu se descobriu uma TikToker na pandemia, é isso? De certa forma, auxiliou um pouquinho ali para fazer os vídeos, né? Eu confesso que durante a pandemia eu já imaginava, né, que eu tinha essa habilidade, mas durante a pandemia eu me descobri assim com uma resiliência muito grande. Porque você, né, o Samuca comentou, eu durante a pandemia eu sou artista, eu sou músico, e aí eu olhava para todos os professores, para todos os músicos, enfim, olhava para
todos os eventos que aconteciam aqui, assim, parou tudo? O que eu vou fazer? Para casa não cair. E o que eu vou fazer e o que a instituição vai fazer, porque, assim, são 40 professores. Vão ficar desempregados? O que vai ser o futuro dessas pessoas? Então, assim, para mim, foram muitos cabelos perdidos da cabeça. Susto, né? De desespero mesmo, no sentido, né? Até quando, até que mês a gente aguenta, até que mês tem dinheiro para pagar salário, até que mês vai ter os alunos vão ficar em aula online. E tipo assim, ó, antes de começar ali esse toque de recolhida ali mesmo, né? Foi em março, né? 19 de março. 19 de março foi o toque de recolher mesmo, assim, né? Antes disso ali, tipo, em fevereiro, janeiro, assim, como é que tava a tua cabeça em relação ao Covid? Não ia chegar até aqui. Tava esperançosa que não ia chegar. Estávamos, né? Eu estava muito esperançosa de que isso eles vão conter, de alguma forma vai. E aí, quando começou a avançar ali, fevereiro, aí março, eu pensei, vai vir, mas não vai ser tão impactante quanto na Europa. Ou porque também na Europa ainda não estava alarmante, mas não impactante em relação às mortes e tal, né? Ele estava numa crescente. E aí eu pensei, isso eles vão logo descobrir um remédio, alguma coisa que vá resolver essa situação. Então, sempre foi muito nesse pensamento. Ali em março mesmo, quando nós, lá pelo dia 10 de março, a gente vai parar, mas ainda com aquela esperança dentro, né, de que não fosse acontecer o que aconteceu. E quando a gente começou a ver, eu pouquinho antes eu estava vendo assim, vai parar. Enquanto algumas pessoas falavam, não, acho que não vai parar, eu falava, não, se prepara porque vai parar. Mas eu achava, como todo mundo, que ia parar 15 dias. Era o tal do achatar a curva. Todo mundo se recolhe em casa, 15 dias, e depois volta, a contaminação vai estar baixa e a gente vai viver normalmente. E eu bem burro, que descobri agora na pandemia que quarentena não é só 40 dias. Não, quarentena é o período necessário para que... Ai, que burro, dá 0 para ele. Não, porque quando falaram quarentena, 40 dias. Fechou. Daqui a pouco passou 41, 42. Meu Deus, quantos quarentena vai ser? O primeiro decreto aqui em Santa Catarina era 15 dias, né? E aí renovou. Foi os dias que eu parei, assim. Os dias que eu realmente parei. Cara, então, eu tenho, né, um aluno, né, o Sérgio, né, que ele é ele trabalhou na China, ele trabalha na VEG, né, e ele tem um contato direto com o pessoal na China. A filha dele mora na China, então, tipo, ela mora na capital da China lá e, cara, ele tava o tempo todo falando antes, assim, pra mim, tipo, comecinho de fevereiro, ele falou, cara, pode se preparando, não gasta mais dinheiro a partir daqui, porque vai chegar aqui, tá indo pra todos os países e vai chegar. E eu dizia pra ele, não, cara. E eu dizia pra ele, tu não tá preocupado, cara, com a tua filha lá na China? Né, dele, cara, eu ia estar preocupado se ela estivesse aqui no Brasil. Otimista. Mas assim, eu né, parou, e aí a primeira semana mesmo era muita preocupação de como a gente vai viabilizar aulas online, então eu acabei me imergindo tanto nessa discussão, e ao mesmo tempo era tanto orçamento, tem que refazer orçamento, tem que cortar custos, tem que cortar gastos, tem que diminuir, porque a receita a gente já sabia que não ia ter, porque uma das principais fontes de receita da instituição são os associados usuários dos espaços que a gente tem. E aí eu pensei, Jesus, não tem mais receita, né? Eu preciso cortar despesa e eu ainda preciso discutir com a escola como eles vão continuar trabalhando online. Como eles vão viver. E aí a gente, naquela lida de tanto, eu acabei, parou, deu aquele gelo naquele dia, mas daí se envolvendo em tanto para ter que deixar pronto, meio que talvez eu estava em casa, eu trabalhava 10, 11 horas, assim, e ali trabalhando meio que não parando para pensar. Eu parava para pensar quando eu ia para a varanda tomar um chazinho, e aí eu assim, nossa, já faz 10 dias, nossa, faz 15 dias. Será? Olhando para a rua com vontade de sair, né? Aquele cachorrinho preso assim na varanda. Não, era surreal. E aí, assim,
o Caio, né, a gente mora junto, e aí o Caio, acho que vai realmente ficar 3 meses. Eu pensei, não, isso logo eles vão, a gente tem tantos cientistas estudando isso, eles vão achar alguma coisa. Eu, extremamente esperançosa. E aí passou um mês, e aqui, né, trabalhando, não dava muito tempo para filosofar no período, só naquele chazinho, né, porque tem que fazer dar certo. E aí era período de assembleia, e aí minha primeira assembleia online, com vários associados idosos, que nunca tiveram no movimento Nossa, quanta online. reunião online, meu Deus do céu. Não aguentava É, mais. isso sabia, mas isso é uma das coisas, assim, ó, uma das vantagens que a pandemia trouxe, assim, né? Esse aceleramento, assim, né, do mundo online para Sim, muita foi gente. 5 anos em 5 semanas. Né? Mais ou Exatamente, menos né? assim. Tipo, idosos, que nem a Dilma estava falando assim, que talvez nunca Nunca iam entrar numa sala de reunião online. Sabe? A gente sempre ia ter que estar fazendo as reuniões presenciais, às vezes para facilitar para um idoso, coisa. Hoje a gente vê que facilitar para um idoso é fazer online. Ele não precisa sair da casa Sim. dele, sabe? Então, tem esses pontinhos assim, né, que a pandemia vai trazendo vamos dizer, de aceleração na vida da gente, mas a saúde mental, né? Então, eu ia falar, o fator tecnológico, pô, show de bola, essa evolução, ótima. Mas, assim, acho que o preço é muito caro para a evolução. Não, se fosse Sim. um mês de parada e tivesse acelerado assim, tava bom já, né? Mas eu me vi, aí ficando em casa esse tempo todo, eu me vi me distanciando das pessoas. Porque eu fazia reunião com um computador. Por mais que tinha pessoas falando, mas era um computador. Eu estava ali e era tão automático que para mim era uma reunião, próxima reunião, mais uma reunião e ia só fechando tela. E quando eu parava para o chá, eu pensei, nossa, já faz tanto tempo. E aí eu comecei a me preocupar comigo. E aí comecei a fazer meditação, aí fui buscar cursos, fiz durante a pandemia, né? Agora ainda comecei uma pós-graduação em ciência do bem-estar, porque assim, como eu preciso cuidar de mim também, porque eu tô tão nesse automático. Então eu fui cuidar de mim porque eu me via, sei lá, bem complexo. Cara, muito Nossa, e era um ano aqui na SCAR que tava bombando demais, né? Era fevereiro, março e o pessoal de locação já não tinha mais quase data até o fim do ano. E tinha, a Almir Sater tava divulgando o bom, show. e velho Almir Sater. O Lindo. Paralamas estava fechando. Vários, a gente não tinha mais agenda. Tinha um monte de coisa atração. massa pra rolar, A orquestra e as orquestras todas aqui já com temporada toda agendada, bonita, repertório e tudo. Virou tudo em live. Tudo, Virou tudo não, live. mais ou menos, né? Bem Porque live. tudo que era para ser feito, as lives foram diminuídas, os grupos foram menores. A gente tinha com a A orquestra orquestra filarmônica. completa mesmo. E grupos temporada de ópera a gente reduzidos, né? tinha. Sim. Nós nunca tivemos uma temporada de ópera Sim. completa. Sempre vai ter uma apresentação de ópera. Mas não, a gente tinha temporada de ópera. Isso tudo Foi. foi. Por Covid abaixo. Foi o Covid Foi Covid abaixo. abaixo. E junto foi o encantamento de muitas pessoas. Eu presenciei algumas pessoas desistindo, inclusive, do universo da arte. Porque aí foi buscar uma coisa prática para fazer, para sustentar Pra sobreviver. Exato. E meio que não tô mais nesse universo. Se distanciou e não conseguiu voltar. E tem um pouco por causa da questão financeira, mas tem uma coisa que é essa desconexão mesmo de... Eu trabalho numa coisa tão frágil, né? Porque é frágil, né? O que a gente faz no universo das artes, da prestação de serviço como um todo, é frágil. É frágil. Agora a gente percebe o quão frágil. Né? Agora a Sim. gente percebe. E aí Aí a gente via o governo federal fazendo ações para contemplar micro e pequenas empresas, enfim, de benefício, de incentivos para esses setores.
E aí a gente, e o setor de eventos, e nós, e o setor da arte. Então, demorou um pouco a vir, e isso aí saía para um segmento e não saía para o nosso, saía de outro segmento. E aí aquilo também vai gerando, né, uma angústia, até que saiu a Lei Aldir Blanc, que deu para nós um respiro. Mas tudo foi assim, as coisas iam acontecendo de uma forma tão assombrosa, e eu me vi formando uma casca mais dura ainda para aguentar tudo, né? E aí a resiliência, que de alguma forma é uma virtude, me parecia uma coisa assim, eu tô virando um robô, né? Eu tô aguentando, tô levando, mas o quanto isso de fato tá me fazendo bem. Complexo. E ao mesmo tempo é até contraditório, mas a gente nunca consumiu tanta arte quanto durante a pandemia. Sim. Porque estava todo mundo em casa. Claro que as artes que chegam em casa de boa, né? Foi a explosão de lives, mas também foi a explosão de maratona de série e filme. Eu lembro que no começo da pandemia eu li muito, porque o tempo que eu não gastava, né, entre aspas, indo em eventos. Se locomovendo. Né? Me locomovendo, em reunião. Ou, querendo ou não, o trabalho estica, né? A gente que trabalha com evento, com arte e tal, é um concerto numa noite, é não sei o que na outra e tal. A gente não tinha isso. Por mais que a gente estava trabalhando muito, mas dava 6, 7 horas da noite no máximo, acabou, né? Você não tinha gravação de podcast às 7h30 da noite. Não. Né? Não tinha como ficar perto de ninguém. E aí acabou, assim, eu assistia muita coisa, lia muito, você usava esse tempo. Falando agora, tu falou um negócio, Caio, que podcast, né, cara? Isso foi uma explosão também pós-pandêmica aí, né? Ou pandêmica ali, né? A pandemia, né? Porque pós ela ainda não acabou, né? Mas ela... Bem que eu gostaria que tivesse acabado. Verdade. Me traz pra realidade, Dilma. Até tem uma brincadeira nos podcasters mais antigos, aí tô falando de gente que faz podcast desde, sei lá, dos anos 2000 ali, né? 15, 20 anos, os pioneiros assim no Brasil. A brincadeira de que... Podcast só de áudio ainda, né? Isso, podcast de MP3 ainda, podcast que você hospedava num site, sei lá, fazia um download para salvar no MP3 para ouvir no carro, ou ouvir no próprio computador. Antigo, hein, Caio? Tinha ano isso, 2000, né, gente. não tinha... E essa galera sempre fala assim, 2015 é o ano do podcast no Brasil, aí 2016 é o ano do podcast, sabe? Todo ano é o ano do podcast no Brasil, porque... Todo ano parece que vai explodir, e realmente tem vários picos de explosão, mas eu acho que o que aconteceu na pandemia foi alguns podcasts mais bem produzidos e com o negócio do vídeo que deram essa alavancada. Né? E também discuto muito, tá? Não é o assunto nosso aqui, mas eu discuto muito se eles realmente explodiram ou se eles explodiram num certo nicho e tal. Porque... em relação a podcast... mas tipo o Flow, né? Vamos dar um exemplo aqui do Flow, né? Que foi o primeiro, assim, que pelo menos eu vi explodir ali, né? Nesse mundo dos podcasts de vídeo aí, que vem naquela pegada do Joe Rogan, da galera gringa ali, né? Com 2 câmeras filmando o convidado e tal, sabe? Eu acho, assim, que os caras ganharam uma notoriedade tão grande ao ponto de agora, tipo, as campanhas políticas, né? Bem dizendo, em forma disfarçada de campanha, né? Que agora não é mais campanha, agora é bate-papo, né? Sabe, os candidatos vão lá no Flow bater papo. Então, quer dizer, já ganharam uma notoriedade tão grande ao ponto de estar recebendo esses pré-candidatos, esses futuros candidatos aí, né? Mas na campanha de 2018, vários podcasts fizeram isso também, receberam todos os candidatos. Então, não é... A Globo tinha lançado os podcasts dela antes da pandemia. E quando a Globo entrou no mercado, o mercado deu uma chacoalhada no Brasil. Então, mas era o que eu ia falar. Quando a Globo entrou, aí entraram estrelas para a área do podcast. Artistas renomados na TV migraram. Também foram para o podcast quando a Globo deu essa... E aí, durante a pandemia, eu vi muitos artistas que eu só via na TV participando de podcast. E ali eu acho que teve mais visibilidade, porque antes, para mim, me parecia assim, era muito de um grupo seleto que tinha a informação do podcast e aí depois os que ouviam, porque conheço o que já vi pequenos trechos, mas
não sou consumidor de podcast. Acho que, para mim, me parece que muito antes era muito nesse nível. Agora, com essas pessoas mais já influentes no mercado do vídeo e da TV, ficou mais popular. Você fala a palavra podcast numa roda de conversa, as pessoas, no mínimo, sabem o que é. Mas que nem o William eu. Bonner um dia foi lá no Jornal Nacional e explicou que a Globo estava lançando podcast e o que era podcast. Aí, Mas tipo eu. Uma emissora de TV colocou algumas estrelas para falar sobre o assunto. Eu nem sabia desse podcast da Globo aí, por exemplo. Né? Eu não consumo Rede Globo quase nunca, então... Né, eu fiquei conhecendo antes, eu sabia dos podcasts gringo, que a galera que lá nos Estados Unidos rolava muito, que era uma coisa já tinha muita força, assim, há muito tempo. E, tipo assim, eu não entendia, tipo, qual que era a onda, assim, a não ser, tipo, a nível acadêmico, né? Eu me lembro, assim, em tempo de faculdade, a gente tinha que fazer podcast obrigatório lá pra... Tipo, como se fosse um artigo em forma de áudio, assim, né? Que daí vem em encontro com isso que tu disse, né? Tipo, alguns têm a informação, faz ali, depois só quem ouve, né? E daí ficava uma coisa meio seleta demais, assim, tipo, muito intelectualizado, eu acho, assim, né? Eram os podcasts. E eu só fiquei conhecendo, cara, quando começou agora, tipo, no YouTube, sabe? Mas acho que é um fenômeno também de pandemia, porque os podcasts raiz que você ouve no foninho de ouvido, eles caíram bastante a audiência durante a pandemia. Porque tu já consumia, né, Caio? Já, muitos anos. Tipo, eu nunca ouvia podcast na minha vida, só agora sim, que agora eu sempre vejo. Eu também. E agora já estão produzindo, olha. Agora já estamos até fazendo um aqui demitido. Mas você vê que a audiência caiu dos podcasts mais tradicionais, porque quando estava todo mundo enfurnado em casa, porque muita gente tinha o hábito de ouvir no caminho para o trabalho, no caminho para a escola, para a faculdade, no deslocamento, no carro, no ônibus. E agora daí metrô. tipo, pode rolar vídeo. Aí todo mundo em casa... E o podcast é um negócio meio solitário, né? A não ser que você coloque na caixinha de som em casa ou no carro, que tem mais gente no carro, você está ouvindo geralmente sozinho, né? E em casa acaba não rolando tanto isso, né? Então a audiência caiu e aí o vídeo, né, teve essa mudança. Porque outra coisa que tinha no mercado de podcast era podcast em vídeo não é podcast, é canal de YouTube. Tem esse preconceito ainda no pessoal mais raiz. Então, mas é que assim, tipo, tu que já consumia, Caio, né, antes da pandemia, assim, o que tipo, era uma coisa específica, assim, né, tipo, que nem tu disse, uma coisa mais solitária e tal, assim, né, de um cara falando uma história, assim, dos poucos que eu vi depois, assim, também, né? Cara, o Caio me apresentou, porque eu fui apresentado ao podcast por causa do Caio. E aí tinha um dos primeiros, acho que eu ouvi, foi o do Jovem Nerd. E aí, assim, gente, eu fiquei apaixonada por aquela fala daqueles dois e eu não me via mais ouvindo rádio. E meio que para mim o podcast substituiu o rádio. Substituiu o rádio. Era uma coisa para mim bem difícil de ouvir rádio, até no carro, quase não ouvia mais. E, tipo, gente, eu gosto de rádio, eu tô ouvindo, eu gosto de coisas de só ouvir ao invés de ter uma imagem ali, né? Que a época a gente só ouvia. Cara, eu também gosto disso, dessa e sensação. tempos a gente ficou ouvindo o pessoal do Jovem Nerd e eu, nossa, né? Super empolgada por ouvir, discutir. E até hoje tem um podcast que eu sei quando eles lançam, e aí eles lançam de 15 em 15 dias, mas eu toda semana, não tem, já não tem. Já tá ansiosa, já. Tá chegando. Tá chegando? Esse dia... É bem isso. Mas a gente começou com o Covid, a gente foi o nosso tema o quanto o Covid afetou as artes e a cultura de forma geral. A gente descambou para podcast, e a palavra descambou pode cortar. E aí, voltando à questão das artes durante o período de pandemia, que começou nesse período extremamente restritivo dos 3 meses, e que daí, ufa,
vamos voltar um pouquinho, voltou um pouquinho aulas, aí aumentou o número de lives, porque antes até para fazer live não dava, durante os 3 meses poucos fizeram lives, a não ser o que já tinha gravado, que daí não é live, Ou de casa, né? Os que fizeram ou de casa. A gente aqui, a Scar, realmente não tinha muita condição, né? Muito artista fez solo em casa, né? É porque, na Isso. verdade, foi até restrito o número de pessoas então. em live, daí não podia nem, né? Por isso que só artista que se bancava muito sozinho, assim, fazia. Sim, muito bom. Eu lembro de uma live que foi assim. Eu não assisti ela na íntegra, só uma parte, se não me engano, foi da Marília Mendonça. Ela fazendo sozinha, né? E, tipo, todo mundo elogiando muito que ela era uma baita cantora que conseguiu sustentar sozinho, com pouca estrutura de som e tal. Ela, né, conseguiu bancar ali. Mas. Logo virou uma palhaçada, né? Live com 10 garçons, 50 convidados. Daí Linguicinha e cerveja Rápido. Aí teve correndo. uns ali que It's até virou Brazil. polêmica, né? Porque daí não podia e não tinha como ele ter Exato. feito aquilo lá sozinho. Sim, Começou. Não, os caras com a equipe de luz. Eu fui sozinho. Aham. Era só eu e meu cachorro. Eu lembro do Chico Buarque, que era ele e os 3 ou 4 filhos dele. Caetano Veloso. Caetano Veloso. A cabeça funciona de um jeito que é inexplicável. Assim. Tudo cantou. Tudo bem, Chico e Caetano tem aquela série clássica que eles faziam aqueles shows juntos, tudo bem. Mas eles, numa live, tipo, eles aqui, né? E ali realmente parecia que era uma infra pequena, o núcleo familiar. Aí até o Caetano comentou que né, todos estamos no período de pandemia no mesmo habitat, né, e tal. Mas, assim, eu achei super na raça, sabe? Porque era um instrumentozinho ali, um miczinho. Claro que a gente tá falando de cantor, né? Assim, mega cantor. Mas eu pensei, nossa, que maravilhoso, né? Que live gostosa, que não sei o quê. Foi, eu acho que a primeira live, assim, que de fato eu assisti do início ao fim, como um show, na frente da TV, assistindo, tomando uma cervejinha, fazendo uma coisa assim. Cara, eu tô tentando aqui, enquanto fala, lembrar de alguma, assim, que eu assisti inteira, assim, mas... Acho que eu também não assisti eu nenhuma acho que inteira. eu não vi nenhuma inteira, cara. Eu sei que bombou o do Alok depois lá, né? Por causa dos shows Olha a Os de geração, sertanejos a também Loki fizeram. veio. Tinha um show de luz no mas céu. uma Isso. das que eu mais gostei foi da Inês Não, mas é Brasil. que ele fez um show de luz. Meu, esse ali ficou muito famoso. Por causa que ele fez um show de luz que deu não sei até quantos quilômetros, né? Tipo, que deu de ver em São Paulo, assim. Isso acho que foi em São Paulo, se não me engano. Não, na verdade, foi em vários locais do país que ele fez. Esse Mas da primeira não deu muito certo, ele até teve que pedir desculpa depois. Não foi bem aquilo. né? Teve gente até que reclamou das luzes. Mas a música ainda sobreviveu assim, na base da live e tal, né? Eu acho que quem sofreu muito... E o teatro? Então, foi o teatro, a dramaturgia sofreu muito, porque todo mundo caiu no mesmo esquema, né? Gravar via Zoom ou gravar cada um por si, né? E aí caiu muito no mesmo tema, eu acho, né? Teve séries, teve uma série de comédia na Globo que cada ator gravava na sua casa, que eles conseguiram fazer com uma qualidade boa, porque tinha gente que entendia do ramo de câmera e tal. A própria Fernanda Montenegro com a filha, né, teve uma série legal, mas aí, assim, ela e a filha, o marido, o neto é diretor de cinema, aí, assim, todo mundo morando junto num sítio. Aí, claro, o negócio... Facilitou, né? A família de artista. Exato. Cara, mas se tu vê, assim, tipo, o Porta dos Fundos, né? Os caras fizeram o impossível, cara. Eles até hoje, né? Tem muita coisa que Cara, eles... Praticamente os atores estão sozinhos. Eles né? estão Dá pra ver. sozinhos. Cara, aquilo ali que eles conseguiram, tanto roteiro, tanto jeito de parecer, chegava a parecer que tipo, tinha dois na mesma sala, assim, né? Eles eles já superaram, tinham assim, essa né? dinâmica de trabalho diferente antes. Acho que para eles talvez eu ia falar que acho que para eles foi mais fácil, mas não. Imagina só os caras que trabalhavam com uma equipe, com gente de corte, gente de Sim. luz, iluminador, e daqui a pouco tu tá em casa recebendo um iPhone, um ring light e pá, Vai, manda o material aí, ó.
Aí, pô, é uma superação. Mas assim, uma coisa até que ali o Caio estava citando ali sobre dramaturgia, né, teatro, que eu também descobri nesse período pandêmico, é que não existe teatro filmado. Não, se é teatro filmado, é filme, é série. Aham. E até teve umas iniciativas de teatro via Zoom, né? Sim. Você Então, entrava mas numa daí sala mesmo lá, assim, tinha alguém fazendo Sim. um monólogo, alguma coisa assim. né, os especialistas de teatro já dizem que não é porque o teatro está entre o contato com a plateia. Né? É. Então, Sim. se não tem plateia, não é teatro. Sim. Né? Então, Se tem a câmera, já caracteriza. não é, já é cinema. Tem um já intermediário. É um cinema, é audiovisual, novela, né? é audiovisual, exatamente. Ele não. Então, Já descaracteriza a arte, né? Mata uma arte, né? Se tu pensar É. assim, né? e aí você começa a refletir sobre as várias outras coisas que a arte no período da pandemia sofreu, porque pegando o exemplo das cênicas, ele não tinha o que fazer. O que ele vai fazer? Ficar em casa ensinando para ele, ensaiando para ele, Sim. Ou trocar de ramo. ou sabe? trocar de ramo. Trocar de ramo. Não, e o teatro assim, não voltou, né? Não, Mas talvez seja o último a voltar. porque efetivamente Tem contato. para né? ele Tem- acontecer é necessário ter. Bacana. E olha que para um monte de outras coisas que era necessário ter o contato humano, a gente conseguiu driblar, né? De alguma forma conseguiu dar um jeito e fazer. Ali a gente até faz, mas vira cinema, vira audiovisual, porque fizemos, gravamos, montamos, mas virou audiovisual. Então, e a exemplo E daí fica nesse paradoxo, né? Que tu não... Ou é cinema ou é É. teatro, então não tem, então acabou. E nós aqui, a gente tem muitos alunos de dança. Os alunos de dança, principalmente de acrobacia e balé, existe uma preocupação muito grande em relação à questão física, né? Porque balé, tu vai fazer ponta. Como que tu vai fazer pontas sem a supervisão de um profissional Sim. qualificado para ver se de fato você está fazendo correto? E aí, se você não faz correto, o risco de lesionar e de causar sérios problemas futuros para essas pessoas. Então, o professor opta por fazer uma meia ponta, por trabalhar de forma alternativa. Além de você não ter controle nenhum com o piso que ele tá, né? Aqui Zero. você tem o linóleo, agora você tá num Sim, piso cerâmico, em vai casa, escorregar e aham. tal. Não, imagina em casa. Quem tem barra em casa? É, Quem tem linóleo em vai casa? pegar E, Tem a um mesa. tecido em casa pra que descer. decido. Aham, eu tava e conversando com a aqui Pro. tu tá num ambiente controlado, tu tem o tecido, é E a todo gente com teve, segurança. né, relato de gente tentando fazer tecido, arrebentando tecido em casa, arrebentando. Meu Deus, que horror. Então, assim, a arte, de uma maneira geral, para nós, enquanto escola de arte, foi extremamente prejudicado. Mas, por outro lado, deu Espírito resiliente. o espírito resiliente e a potência que tem a arte, né? Porque no final a gente via que aquelas pessoas que estavam tanto o professor fazendo com tanta resiliência para achar alternativas e viabilizar isso acontecer, quanto quem estava do outro lado fazendo do tipo, que bom, agora é o meu momento de fazer aula. Para o pai que tem, o pai e a mãe que estavam, né, com a criança em casa o tempo todo, muitas vezes fazer aula aqui. Que bênção que vai fazer aula, porque vai ter uma coisa para a criança ocupar a mente, com uma coisa bacana, que gasta energia, que ocupa a mente. Então, assim, ao mesmo tempo que teve, né, pro profissional e para a instituição como um todo, uma demanda de energia muito grande, mas a gente recebia uma energia em troca, nesse sentido, de ver esses feedbacks, de ver isso acontecer e ver assim... Cara, ainda bem que eu estou fazendo isso, ainda bem que eu estou acessando aquela criança, ainda bem que a gente não se desconectou. E a escola da SCAR como um todo se manteve, né? Com Se aula manteve. online e tudo, perdeu pouquíssimos alunos, chegou até a ganhar aluno novo. Aumentamos o número de loucura. alunos. Com as aulas online, né? Exato. Assim, a nossa preocupação logo no começo é isso, né? Vai para aula online, a gente vai perder os alunos. perder aluno, porque um dos diferenciais nossos, além de tudo, é claro, a questão técnica dos professores, mas é o ambiente. É a sala que é adequada para o desenvolvimento daquela Não, e atividade. até Sim. tu convencer de que aquilo vai funcionar, de que aquilo realmente é um sistema que vai dar certo.
Sabe? Então, mas essa parte do convencimento, eu acho que a gente, Tirou claro, de letra, cara. a gente, então, mas A não gente é... tirou de letra. E aí não... E convenhamos que nem tinha sistema nem nada, porque eu lembro que tinha logo na virada, quando tem que ir para casa, tem que ser online a aula, tinha professor fazendo pelo WhatsApp, tinha professor pelo Zoom, pelo Meet. Cara, eu testei, cada um fez de um por jeito. todos, cara. Sabe, era assim, tipo, a primeira semana eu disse pros caras, vamos fazer no WhatsApp, que era o primeiro que tinha. Daí fizemos no WhatsApp, daí conexão ruim, não sei o quê, tu não consegue melhorar o som, né? Tem que ser pelo celular. Aí depois, não, vamos pelo Google Meet. Daí, pá, o Google Meet, beleza, já funcionou melhor, dá pra fazer pelo computador, daí tu já tem o som direto. Daí depois, não, vamos pro Zoom, daí o Zoom é pago, daí funciona só 40 minutos. Daí, pá, vou investir no Zoom, vou pagar outro, não sei o quê. Cara, até tu se adaptar, até todo mundo entender que aquele sistema, sabe, de tipo, um fala, o outro tem que esperar terminar, porque senão nenhum e o outro não escuta. Sim. Não, e para a questão do instrumento, né, da música propriamente dito, também tem a questão do delay, né? Meu. Que é para Cara, estudar... Sério, eu me descobri nesse sentido do delay aí, cara, foi um negócio assim, incrível, assim, porque assim, o que acontece? Eu percebi o negócio, né? Que é assim, se eu toco com o meu instrumento aqui e tu tá lá na tua casa com o teu instrumento, tu consegue me acompanhar porque tu tá me ouvindo, sabe? Então tu tá ouvindo depois que eu já comecei. Então, né, eu contei aqui, comecei e tu consegue me ouvir no tempo certo. Só que quando tu começa a tocar lá, eu ouço errado. Aí danou-se. Aí o que acontece? Eu comecei a dizer assim, na primeira aula, assim que eu fui, daí eu, putz, cara, e agora o que eu faço? Como é que eu faço? Não vou conseguir tocar junto com ninguém. Daí daqui a pouco, né, beleza, aluno mais avançado, tu vai levando, né, faz ali tu, que eu faço depois. Beleza, daqui a pouco começa os aluno iniciante a entrar. E daí tu tem que tocar junto com o cara, porque ele tem que te acompanhar para entrar junto contigo no mesma frequência, no mesmo ritmo. Sabe, daí eu, cara, o que eu vou fazer? Daí eu pensei assim, cara, eu vou... Como se eu não estivesse ouvindo ele, cara. E foi isso que eu comecei a fazer. Daí eu dizia pra ele, ó, tu me acompanha. E eu tocava, cara. E daí eu ouvia tudo fora do tempo, ele vindo, assim, depois, assim, eu tinha que ficar... Vai. Aqui, eu tenho que ouvir só eu, cara. Eu vou seguir só eu aqui mesmo ouvindo outra coisa, assim, tipo, a música em outro período, assim, eu, ai meu Deus. Até porque o tempo eu acostumei, assim, a tocar, o cara tocando outra coisa separado de mim, assim, outra parte da música, com esse delay, e o aluno não percebia. então, eles achavam que nós estávamos tocando junto, feliz da vida, assim. Agora pensa... E eu lá... Então, temos aqui uma nova forma de praticar meditação, porque foi isso que você fez, né? Foi, cara. Você Eu tive que desligar o meu cérebro, assim, cara. Exato, você se concentrou tanto no você tocar para desligar em relação o som que externo, assim, cara. Olha só, os doutores do Mindfulness têm aqui uma... Pensa na orquestra agora. Eu tive ensaio de orquestra. Agora, com relação a essa quebra da coisa da aula online, do preconceito, nem é a palavra preconceito, mas do hábito do preconceito também. Do preconceito também. Acho assim que os alunos e pais foi tão tranquilo, enquanto gestora, aqui, né? olhando para a instituição, foi tão tranquilo, porque eles olharam, na minha cabeça, eles olharam e disseram, tá, qual é a outra opção? Não tem outra opção. Então, é essa a opção. E não foi a opção que nós achamos. Foi a opção que o mundo achou. A gente só estava... Né? Era opção, né? Era a opção. Então não tinha nem muito o que dizer assim, não quero. Era o que tinha. É isso aí, ou nada. Ou nada. E aí é que tá. É exatamente esse ponto. Ou nada. Então, e aí... Nada não era opção. E nada não era uma opção. Não, mas assim, e entrando nesse mesmo ponto, assim, a gente, né, legalmente, né, foi obrigado, assim, né, a oferecer um desconto nas mensalidades, né, de todas as modalidades, então oferecer um desconto do qual todos perdiam, né? O professor era diretamente lesado, a instituição era diretamente lesada e a gente não tinha opção. Era obrigado a dizer para o aluno assim, tu tem a opção de escolher por um desconto com mais de 50%, sabe? Pagar só um percentual ali e o professor ainda te dá a aula normalmente. Sabe? Então, entramos nesse ponto. E aí entrou uma coisa que foi lindo de ver, né? Tipo, alunos, assim, recebendo o comunicado dizendo assim, tu tem o direito ao desconto. Ele dizia, não,
eu posso pagar, cara. Sabe, eu não fui lesado ainda aqui, o meu emprego não foi lesado, eu estou recebendo normal, então eu vou continuar pagando normal. Assim, né, como eu que tenho filho, que também estava em cursos e que recebemos a mesma proposta e fizemos a mesma opção. Tipo, não, eu vou continuar pagando porque quando é eu que estou recebendo também, sabe, pesa muito. E isso fez a roda girar. Sabe, essas algumas boas ações de algumas pessoas também, sabe, foram um impulso assim para daí, tipo, pô, outro ver assim, não, se a maioria está pagando, eu vou segurar também pagando, sabe? Porque poderiam muito bem ter optado e quebrado a máquina, sabe? Feito a roda parar de girar. A pessoa que trabalha conosco lá em casa já há anos, né? Trabalha conosco. Aí também, né? Fica em casa e tal, né? Aí até a gente disse, não, fica aí os 3 meses, eu caio lá limpando e não sei o quê. Pagando normal. É isso que faz a roda girar, né? Mas e aí, nesse aspecto, eu acho, mas eu não tenho nenhum dado estatístico para comprovar o que eu acho. Sem dado, então nós não queremos. Então, é só um achismo da minha parte, mas nesse aspecto, eu acho que as pessoas ficaram mais solidárias de olhar para o próximo. Ok, que temos exceções, é isso? Temos, mas eu não estou olhando para exceção, eu estou olhando para a maneira geral. A gente teve essa conscientização, né, social, de que, né? exato, de que se eu posso, eu vou continuar fazendo. Durou um mês, mas tudo bem. Eu ia comentar, mas o Caio é mais pessimista que eu, ele Até ganha. virar comércio. Fran, mas teve ensaio de orquestra nesse período, assim, online? Como Não, teve ensaio de orquestra. Claro, né, não era tocado todo mundo junto ao mesmo tempo, não tinha nem como, né? Era tocado um de cada vez, era trabalhado coisas que davam para trabalhar um de cada vez, né? Pegava ali um trecho da música, tocava um por um, até, né, pegava ali... Até foi tentado fazer... O maestro, né? Foi tentado o maestro tocando e todo mundo tocando com o microfone desligado, né? Foi tentado fazer isso. Só pra ouvir, Que eu falei né? antes, sabe? Só que daí, né, agora ele falou uma coisa que eu não sabia, né? Que daí o maestro ouvia de uma outra forma. Então, pensa no... Ele ouvia um aluno, o maestro ouvia todo mundo. Ele desligava o microfone também. Só pode? Ou desligava todo mundo pra ele não ouvir, né? Mas senão ele não consegue. ele Não deixava... Ele deixava diminuir o volume, possivelmente. alguma coisa desse gênero, né? Mas teve ensaio, teve isso, né? Não foi deixado essa... Ainda depois teve as gravações e tal, cada um gravou um vídeo e Nossa, depois foi juntado. Essa parte foi sensacional. Aquele festival que foi feito no fim do ano, o FESCAR, Fiscar. aquilo foi uma loucura, porque foram 10 dias com conteúdo diferente todo dia. E todo mundo fazendo de casa, Todo né, mundo cara? fazendo de casa, e assim, desde a da criancinha do balé dançando lá, segurando na cadeira, até música clássica e teatro, teve, né, curtas-metragens. Cara, eu filmei a minha filha, né, que faz teatro aqui na SCAR também. O grupo, assim, eles estavam tudo conversando ali pelo WhatsApp da vida, pelos Zooms da vida, né? E aí, cada um recebendo as suas peças. Daí um motorista aqui da SCAR indo entregar as roupas para eles filmarem em casa, sabe? Do figurino nosso, pessoal aqui da SCAR, levando para as casas de todos os alunos, na confiança de, tomara que volte, né? Tomara que volte, né? O figurino, a Que volte criança, que inteiro. volte tudo, né? E que volte inteiro. Meu. Mas nesse aspecto, assim, acho que Um nem era uma... desdobramento, assim, né? E nem era uma preocupação essa questão do... No momento ali, nem... de espero que volte. Sim. Se não voltar... A gente nem, na verdade, nem pensamos. A gente até nem discutimos esse assunto, porque eu acho que não era uma questão. Mas uma questão que nós, bem ali nos 3 meses, né, muitos alunos de música tinham recém começado, principalmente os do projeto Música para Todos. Cara, eu tive aluno que eu não vi o ano inteiro. Isso! Conhece pessoalmente, Eu conheci no outro ano, cara. É isso. E aí, esses alunos que tinham sido selecionados ali logo no começo, e que muitas vezes não conheciam o professor, mas que também muitas vezes não tinham instrumento. E aí, como ele vai fazer aula online se ele não tem um instrumento?
E aí, né, a gente montou ali na frente com o prédio fechado, com as restrições. Só uma portinha assim, só um cantinho. Exato, uma barraquinha, passava de carro, a gente entregava o instrumento, leva para casa emprestado para fazer aula. E eu em casa assim, né, falando para os alunos, vamos buscar, e pensando assim, meu senhor, todos os instrumentos da escada fora do prédio, cara. A gente esvaziou a escada de instrumentos. Que medo que era isso, cara. Exato. E não era uma questão pensar assim, será que vamos fazer ou não? Como a gente vai fazer para eles... Temos que fazer. Para eles conseguir pegar os instrumentos. A preocupação era dentro da regra, né, da segurança e tal. Como que a gente vai fazer com que eles peguem esse instrumento? E daí, porque a gente vai pegar na mão e aí vai passar. Essa era a preocupação. E não se o instrumento ia voltar ou não. Então, nesse aspecto, falando por mim, novamente é um achismo, acho que a gente não pensou muito nessa coisa de vão devolver, não vão devolver. É assim, precisamos ser solidários para com esse aluno que está começando e não sei o quê. Então, eu ainda acho que as pessoas se tornaram mais solidárias. Ainda bem que a gente tem o yin e o yang aqui, né? Agora, demonstre seu ponto de vista. Eu acho que tá bom da gente falar de passado, eu queria falar de futuro agora. O futuro é maravilhoso. Deus pertence. Deus pertence. O futuro, eu acho que, assim, com todo o aprendizado que o universo das artes teve, a gente tem a gente já está no presente de forma muito positiva, trabalhando. Mas tem uma perspectiva bacana para esse desenvolvimento das artes e para a gente chegar em cantos onde a gente não chegava. Porque, assim, e aí o que a gente falou de a gente evoluiu 5 anos em um mês, isso evoluiu na forma de a gente levar a arte. Nós, antes, as nossas apresentações, nós colocávamos da orquestra no canal do YouTube, do Alto de Natal, a gente fazia uma transmissão ou outra no canal do YouTube. Agora tudo se transmite pelo canal do YouTube, tem internet em tudo quanto é canto, e quem quer lá no interior do interior, e a gente já é interior, assistir uma apresentação de qualidade, muitas vezes acessa ali o YouTube e consegue. Claro, tem todos os problemas de conexão, de aparelho, tem um monte de dificuldades, mas se quer fazer, vai achar um Wi-Fi grátis, vai achar um celular meia boca e vai dar um jeito de, no mínimo, conhecer o que é. Quantas regiões não sabiam que era uma ópera ou que era uma apresentação de orquestra? E que com esse advento, né, que popularizou, consegue acessar. Então, eu acho que a gente agora olha e pensa, a gente está mais acessível, a gente está mais próximo das pessoas. Porque também tem essa coisa, e é uma coisa que, quando a gente falou de rede social, e que tem até alguns artistas que falam assim, agora a arte é no Instagram. No sentido negativo, tá? Ou TikTok, né? Ou TikTok. Aí, o que eu acho? Que também, muitas vezes, em alguns momentos, o artista se colocava num pedestal onde a arte dele era só pro templo do teatro. E aí, em algum momento, isso... Não é só aqui. Ela também é aqui, mas ela também é para outro lugar. E com isso eu vejo que tem muitas companhias, tem os músicos principalmente mostrando o processo. E olha que bacana mostrar processo para o maior número de pessoas. Como se constrói uma apresentação de orquestra, como se constrói uma peça teatral. Isso é muito bacana e isso popularizou de uma forma gigante. Então, eu vejo uma coisa muito bacana para o futuro, usando as possibilidades que esse momento trouxe. Eu tenho um pouco de medo, né? Eu sou do time do Caio, né? Um pouco de medo do futuro. Mas você não acha que vai estourar, assim, porque as pessoas estão morrendo de vontade de ir para o teatro, ir para show, ir para cinema, esse etc, é o meu maior medo, sabia? Esse é o medo, porque assim que nem quando diziam assim, né, que tu segura um cano, né, com água, a hora que tu abre, o cano explode, né? Sabe? Então, a gente, querendo ou não, esse processo de pós-vírus aí, né, isso aí é uma coisa assim que ainda a gente não vê esse final, e quanto mais essa sensação de isolamento, a sensação de a gente estar preso,
mais vai dando essa vontade de sair, mais vai dando a vontade de extrapolar um pouco esse limite de, agora eu vou andar sem máscara, não tem ninguém perto aqui, eu tô de bike, eu vou sem máscara, sabe? E aí começa a afrouxar, né? Começa a afrouxar e... Já estamos nessa Já fase. estamos, né? Então, exatamente, eu ia falar, né? esse não é o futuro, esse é o presente. Mas é um futuro que vem cada vez mais, assim, né? Tipo, esse presente, vamos dizer assim, ele vai se ampliando, né? O que eu acho para o futuro, quando de fato acabar a pandemia, e eu não tenho tanto conhecimento histórico para falar, mas os períodos de guerra, onde as populações por muito tempo, né, ficavam reclusas e com várias limitações, quando acabava era uma euforia, era um sentimento de liberdade, de fazer um monte de coisas. Nesse aspecto, eu acho que a própria arte tem também um processo primeiro, de as pessoas virem consumir, pessoas que muitas vezes nem, não sou uma consumidora usual de teatro, de orquestra, de banda, do que for, para ir ao teatro, essas pessoas com esse senso de querer liberdade, eu imagino que vão começar a querer consumir, e ao mesmo tempo o artista, acho que vai também dar uma virada nessa chave, né, da expressão da arte propriamente, de ser mais livre do que a arte já naturalmente é livre, né? Mas de também dar vão sair produções, eu acho também interessantes. E assim, essa história aí que agora, né, cada vez entra mais em ascensão, né, de fobia social, sabe, das pessoas que ficaram presas muito tempo, assim, levando muito rigorosamente e agora não tem mais coragem de sair, cara. Né? Aí eu acho que tem uma faixa etária que é muito prejudicada. Mas eu acho que também já era uma coisa que existia. Não, existia sim, né? Só tá, amplificou, né? Sim. Agora, de certa forma, meio que ficou mais... E assim, eu tenho relatos assim, de pessoas assim, que, sabe, realmente assim, elas não têm mais coragem, assim, tipo, de encarar o mundo de verdade, assim, agora. Vamos dizer assim, o mundo real, né? Elas querem... se gostaram, assim, ou tipo, se sentiram mais confortáveis trabalhando, tipo, ou vivendo dessa maneira isolada, sabe? E aí agora, tipo, desenvolveu uma fobia mesmo, assim, uma coisa de, não, eu prefiro uma reunião pelo Zoom do que estar lá perto daquele monte de gente. Sabe, é o ponto que eu posso... ainda algumas reuniões eu prefiro pelo Zoom. Sim, porque assim, tu tem essa opção de fechar uma câmera, sabe, de fechar um áudio, sabe, essas coisinhas assim, esse controle que a gente não tem na vida real, né? Sabe, às vezes tu tá aqui olhando na minha cara... Vocês têm que me ouvir aqui, vocês têm que me ver. É aquela coisa assim, aquela briga de Facebook. Né? Eu vou lá no teu perfil, te xingo a tua mãe, xingo os teus cachorros, xingo tudo, e aí chega na tua frente, oi, tudo bom? Oi, e aí, beleza? Sabe? Por quê? Porque, né, tem esse calor humano, tem esse olho no olho, tem essa coisa, então, que numa coisa online, tu consegue, vamos dizer assim, quebrar de uma maneira, né? E isso cada vez mais vai se intensificando, né? A gente, por exemplo, assim, a gente vai, que nem tu mesmo disse, tem várias reuniões que eu prefiro fazer online. Sabe? Por quê? Porque pra ti já tem um conforto extra ali, tipo de, não preciso ficar ouvindo tudo se eu não quiser, daqui a pouco eu paro o áudio aqui. Não, só preciso estar arrumado da cintura pra cima. Tipo isso. Tá de chinelo. Eu, no meu caso, muita coisa é a questão da locomoção, Sim, claro. Eu antes sempre, tem que ir pra uma reunião. Meia hora para ir, e olha que a gente tá em Jaraguá, não tem um volume de trânsito, mas era meia hora para ir, meia hora para voltar. Eu perdia 1 hora do meu dia em cada reunião. Aí imagina se eu tenho 5 reuniões. Então, nesse aspecto, para mim, isso aí foi uma coisa que na época das aulas online, né, ali, o Caio até comentou, sobrava tempo, né, em casa, pude ler, não sei o quê. Cara, me sobrava muito tempo por causa desse tempo de locomoção. Sabe, o que antes pra mim durava 5 horas de aula, virou 3, sabe? Porque 2 horas era locomoção, vai, volta, não sei o quê, para. Aí tu entra de uma, sai na outra, flá, online ali, né? Tipo, acabou, resolveu. Mas eu acho que esse pessoal, assim, mais isolado, que a gente está falando, acho que percentualmente é um número que não faz muita diferença falando de mercado, né? E esse povo vai consumir arte de outro jeito, vai consumir live, vai consumir YouTube, vai consumir série, filme por streaming, né? Vai ouvir música, vai ouvir podcast. Não é um público que vai no teatro, mas vai ter muito público pro teatro e pro show ainda.
Mas vai entrar em Eu acho que vai desuso? aumentar a quantidade de público Ah, para eu o teatro, também. para o show. Não, Eu eu também, também acho. também acredito nisso. Eu acho que é a mangueira soltando, cara. isso. Vai Eu falo explodir até por gente. mim, eu sempre fui muito preguiçoso pra ir em show e eu tô louco pra ir num show. E olha que show é uma coisa assim, vai vir não sei quem, vai ter rock não sei o quê, vai ter festival sei lá o quê. É umas coisas que só pensava assim, que preguiça de ir num trem desse, somos cara. dois, Fica cara. 3 dias no festival. tem que Prefiro assistir em casa na TV gigante. Hoje, cara, se tiver qualquer coisa num Rock in Rio da vida, Cara, eu tô mas a fim eu de ir compartilho, só pra cara. sair de Compartilho casa da e- mesma Eu coisa quero que o ir pra Caio, Rock in cara. Rio, quero ir pra Carnaval na Bahia. Cara, eu era o cara assim, ó, que tu me dizia assim, vamos viajar pra algum lugar, não sei o que, eu já pensava, 300 quilômetros, quantas horas de carro, eu vou ficar sentado, minha bunda quadrada lá, cara. Meu Deus, eu Não, não. né? Eu não. Daí, agora qualquer coisinha assim, vamos passear, vamos, Vamos. por favor. Vamos ali no mercado, vamos. Cara, putz. Mas eu não sei, né, se o Caio já vai entrar nesse tema, mas eu já vou dar o meu... Eu acho que a arte vai salvar o mundo. Já vem salvando há muito tempo. É, bem isso, né? Eu acho que ela já salva. Se não fosse a arte, a gente não tava nem aqui mais. É, verdade. Mas essa potência da arte, quando ela consegue atingir uma fração do ser humano, já foi. Tu já ganhou o ser humano. E para isso que a gente trabalha tanto, né? É isso aí. Sim. Pra que a arte aconteça. Exatamente. Pra que a arte seja produzida. É isso. Cani! Ó, mas parece o Jô Soares, Canito, loiro. receba um beijo agora. Beijo do gordo. Beijo.